Fala, nerdola! Beleza? Hoje vamos falar de um dos atores e diretores mais lendários e, sem dúvida, o mais raiz de Hollywood, Clint Eastwood. Esse monstro da dramaturgia revolucionou o cinema de faroeste, desafiou o politicamente correto e é um dos primeiros a bater de frente com a cultura woke na indústria. Exatamente, Moisa. E Nerdola, agora ele tem 94 anos e ele segue firme com seu estilo que se mantém relevante. Bora entender como Clint Eastwood resistiu a décadas de lacração e construiu uma carreira sólida? Então, antes de chamar a vinheta, você já sabe, se inscrevam no canal da AJ Arts, a Amandinha, a nossa editora sensacional. Obrigada! Então, Amandinha, roda a vinheta. É um bando de barbado reclamando de lacração. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerds Barbados. E aqui não passamos pano para lacração, também somos um canal conservador anti-woke, membros da Liga Nerdola. E então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui em todas as redes, inclusive no X, onde estamos com o selo de verificação e on fire, e ativa o sininho para que você receba todas as notificações. Seguindo a nossa série junto com o nosso portal preferido do Se Liga Nerd, o portal Sem Mimimi da Liga Nerdola, link na descrição e no comentário fixado, vamos entrar nessa história de Clint Eastwood, o cara que nunca se dobrou à lacrosfera. Confere aí que a gente vai fazer uma série de celebridades anti-wokes, anti-progressistas, top demais, hein? Vamos nessa. Clint Eastwood começou nos anos 50, mas foi nos anos 60 que explodiu com a trilogia de faroeste. Por um punhado de dólares, seu papel como o Homem Sem Nome trouxe uma nova visão para os filmes de faroeste, com um herói calado, misterioso e brutal, algo que o público não tinha visto. Vixe! Agora, galera, o Moisés Pai pira. Pensa num cara que ama faroeste, ou melhor, como o meu pai diz, bang e bang. Depois disso, vieram outros clássicos como Por Uns Dólares e Mais, Três Homens em Conflito, e a parceria dele com o diretor Sergio Leone foi histórica e transformou o gênero. Exato, Moisa. E quem não lembra dele como Dirty Harry? Em 1971, ele encarnou o detetive Harry Callahan, um policial durão que não tinha problema em desafiar as normas para fazer justiça. Will do, you punk. É um dos papéis mais icônicos de todos os tempos e virou um símbolo da resistência ao politicamente correto até hoje. Dirty Harry era direto e controverso, assim como Clint. Aí veio Os Imperdoáveis, em 1992, um faroeste que desconstrói a imagem do herói clássico. O filme mostra um pistoleiro aposentado que é chamado para uma última missão e encara as consequências violentas dessa decisão. O filme foi um sucesso e levou 4 Oscars, incluindo melhor diretor e melhor filme. Eastwood não só dominava as câmeras, atuando como se tornou um diretor respeitado e aclamado. E ele seguiu na direção com obras que marcaram. Menina de Ouro, em 2004, é um exemplo disso. No filme, ele interpretou o treinador de boxe e abordou temas profundos, emocionantes e bem realistas. Foi outra produção premiada com o Oscar e mostrou que Clint conseguia tocar temas complexos com autenticidade. Caraca, Flag, uma personagem feminina forte. Meg Fitzgerald, interpretada por Hilary Swank. Pensa, Clint escreveu talvez uma das melhores personagens femininas da história do cinema. Forte e determinada, mas sem essa porcaria de feminismo. Hoje, com Hollywood tomado por militantes woke, os caras simplesmente não conseguem escrever nada, nenhuma personagem feminina que presta, sensacional ou impactante como foi essa. Bom, agora vamos falar dos filmes de guerra. Outro ponto forte de Clint. Em A Conquista da Honra, As Cartas de Iwo Jima, ele mostrou os dois lados da batalha na Segunda Guerra Mundial. Poucos diretores tiveram coragem
de abordar esse tema de forma tão humanizada e imparcial, mostrando a complexidade e o impacto da guerra para ambos os lados. Exatamente. E em 2014, Clint lança Sniper Americano, que foi um sucesso de bilheteria e trouxe inúmeras discussões sobre patriotismo, sacrifício e o efeito das guerras nos soldados. Ele foi criticado, claro, pelo pessoal da mídia progressista, ou como o Moisa gosta de chamar, a mídia de extrema imprensa. Mas isso não afetou em nada o sucesso do filme. Foi um dos maiores sucessos da carreira dele e ele consolidou ainda mais a sua posição como cineasta. Se liga no que vamos sortear no dia 1º de dezembro. Se tornando membro do canal Nerds Barbados por apenas R$ 4,99, você pode concorrer a uma camisa exclusiva lá da loja do Pacão. Tá esperando o quê? Venha se tornar um nerd barbado. Eastwood é conhecido por seu estilo direto e sem frescura. Sempre foi crítico da cultura woke. Lá atrás, nos anos 70, ele já ironizava o politicamente correto em Hollywood. Em uma cerimônia do Oscar, ele soltou uma frase sarcástica sobre homenagear os cowboys mortos no filme John Ford, quebrando a tensão quando o ator Marlon Brando recusou o prêmio em protestos pelos indígenas. I don't know if I should present this award on behalf of all the cowboys shot in all the John Ford westerns over the years. Pois é, Moisés, Clint nunca se rendeu. Ele até se elegeu prefeito da cidadezinha de Carmel, na Califórnia, nos anos 80, e bateu um papo com o presidente Ronald Reagan. Os dois compartilharam de uma visão conservadora, especialmente sobre reduzir o controle do governo, algo que Clint Eastwood sempre defendeu. Lembrem, galera, lembrem, imposto é roubo, beleza? Compre Bitcoin e não esqueçam, não esperem nada do Estado. Façam e busquem sua própria salvação em Cristo Jesus, beleza? Em 2008, Clint lançou Gran Torino, um filme que não tem medo de ser politicamente incorreto. O personagem Walt Kowalski é direto, cheio de frases ácidas e um veterano que não alivia para ninguém. O filme foi um sucesso, com diálogos que a cultura woke jamais aceitaria hoje em dia, mostrando a resistência de Clint ao politicamente correto. Quem é o chinês? Ele é meu vizinho, que é meio frouxo, tentando transformar ele no macho. Além disso, Gran Torino fez sucesso pelo público pela crítica, sem precisar de uma aprovação do sistema. O filme mostra a realidade de um americano comum lidando com mudanças sem aquela imposição da agenda. E não é à toa que Gran Torino é visto como uma resposta direta à cultura woke, mostrando que é possível ter sucesso sendo autêntico e fiel ao público que realmente quer ver. Então, galera, Clint Eastwood é ou não é uma lenda? Mesmo com 94 anos, ele segue firme nas suas convicções, resistindo a pressões da mídia e da cultura woke. Nós admiramos o cara pela sua autenticidade e por sempre fazer filmes que desafiam o status quo. Então, vai uma salva de palma aqui, ó, de admiração pelo seu legado sensacional e a luta contra a lacrosfera. E agora, recentemente, a Warner está boicotando seu filme, O Jurado. Simplesmente, a gente sabe por quê, né? Um filme que vai ser o último de sua carreira na direção, Warner está boicotando, lançando em pouquíssimos cinemas, mandando direto para o streaming. Palhaçada, Warner, por isso que vocês vão quebrar. E vocês, nerdolas, o que pensam sobre Clint Eastwood? Comenta aí pra gente saber, beleza? Será que a indústria precisa de mais diretores e atores como ele? Deixe a sua opinião nos comentários, é muito importante. Isso engaja o canal e vamos pra cima. Mas sempre no debate de ideias, nada de cancelamento, porque isso é coisa do lado de lá, do lado colorido do amor, não é nem da força. E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos sobre as celebridades, anticultura woke, antilacração da nossa grandiosa cultura pop. Beleza? Ficamos por aqui, até a próxima, que Deus abençoe, valeu!